A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com alegria que estamos mais uma vez estudando a Palavra de Deus neste dia e hoje falando sobre o livro de Provérbios, nesta quinta aula, falando sobre os livros poéticos. Semana passada nós estávamos falando sobre o belíssimo livro de Salmos, né? E hoje vamos entrar no livro de Provérbios, né? Vamos conhecer melhor este livro, né? Não deixa de estar lendo o livro dos irmãos, respondendo o questionário e não deixando de participar das nossas videoaulas, porque isso vai enriquecer grandemente o estudo, o aprendizado dos nossos irmãos, né? Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, eu acredito que nesta aula, através da videoaula, os irmãos vão estar sanando essas dúvidas, né? Inclusive, nossa videoaula trazemos um material a mais, né? Com explicações para o melhor entendimento dos nossos irmãos, né? E por isso que é importante não perder as nossas videoaulas, né? E estar firme, né? Neste curso, neste propósito, que eu tenha plena certeza, né? Que só iremos ganhar, estarmos ganhando, aprendendo a palavra de Deus, né? Então, livro de Provérbios, né? Introdução. Apesar do nome, o livro de Provérbios é mais do que uma coleção de provérbios. Os capítulos de 1 ao 9 contêm alguns discursos longos e o livro termina com um poema de louvor à mulher virtuosa. Provérbios capítulo 3, do versículo 10 ao 31. Entretanto, grande parte do livro é preenchida por ditados e provérbios, pelos quais é mais conhecido. Provérbio é um ditado curto, sentencioso e axiomático, cuja vivacidade está na antítese ou comparação. São inteiramente desconexos. Destinaram-se, em primeiro lugar, aos jovens. O método oriental de ensino consistia em contraste, repetições de pensamentos sábios ou práticos, de modo a fixarem na mente, né? Então, este é o contexto do livro de Provérbios, né? Destinado principalmente, né, a princípio para os jovens, né? Porque inclusive, se os irmãos estudando o livro de Provérbios vão perceber que muitas das vezes o autor ele chama, né, os leitores de filho meu, né? Filho meu, né? Guarda a minha lei, guarda a minha palavra, ouve o meu ensino, ouve a minha instrução, atenta, né? Então é interessante, né? Principalmente para os jovens, mas é claro que não é um livro somente para os jovens, né? Até os mais velhos, né? Para todo, né? Independente de idade, sexo, precisamos estudar o livro de Provérbios, porque ele contém sábios conselhos, né? Para ter uma vida segundo a vontade de Deus, e também para nos relacionar com o nosso próximo, né? Tem vários conselhos, nós vamos estar aprendendo isso no decorrer deste estudo. Lembrando que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, né? Então, eu já quero deixar aqui um convite para os nossos irmãos estar lendo todo o livro de Provérbios, né? Vai ser de grande valia na vida dos irmãos que ainda não leram, ou até mesmo se já leram, né, que leia de novo, aproveitando o estudo do nosso curso teológico, né,
porque o livro de Provérbios contém 31 capítulos, né? Se nós pegarmos um mês aí de 31 dias, né? É um capítulo por dia, né? Um capítulo por dia, em um mês nós lemos o livro de Provérbios, né? Então ele contém vários conselhos, né? A princípio aos jovens, mas também para os adultos, para os idosos, né? Inclusive Davi, ele chegou a dizer, né, que ele era mais prudente, né, do que os idosos, porque ele guardava a lei do Senhor, né? Existem muitos jovens hoje, né, que estudam a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, que chega a ser mais prudente, né, do que os idosos, né? Então, livro de Provérbios, nenhum cristão pode ficar sem ler este belíssimo livro, né? Assuntos ou temas, né? Quais são os assuntos ou temas, né? Nós vamos ver que os assuntos e os temas do livro de Provérbios são os mais variados, né? Provérbios, a princípio, fala de sabedoria, né? Fala de sabedoria. Inclusive, o autor principal, nós vamos estar vendo, o autor principal do livro de Provérbios foi Salomão, né? Inclusive, nós vemos essa inferência no livro, quando o autor escreve dizendo, né, que ele era... Se os irmãos abrirem lá em Provérbios, capítulo 1, no versículo 1, vai estar escrito lá o nome do autor, né? Vai estar escrito Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então o livro de Provérbios é atribuído a Salomão, né? Inclusive Salomão, se os irmãos estão lembrados, Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu neste mundo, né? Depois de Jesus, é claro que Jesus é maior que Salomão, né? Inclusive Jesus, ele chegou a dizer que a rainha de Sabá veio do Oriente ver a sabedoria de Salomão, porém estava ali aquele que era maior do que Salomão e os judeus não queriam ouvi-lo, né? Então Salomão foi o homem mais sábio. Inclusive ele pede essa sabedoria a Deus. Está lá o livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 10, quando Deus ele diz para Salomão: pedisse o que quisesse, que o Senhor daria, né? Então ele pediu sabedoria a Deus, que Deus tinha colocado ele no governo de um povo muito numeroso, e ele não sabia como conduzir esse povo. Aí ele pede sabedoria e entendimento a Deus para poder sair e entrar no meio do povo, né? Inclusive é interessante, irmãos, os detalhes do livro, do versículo, que Salomão ele pede sabedoria para sair e entrar, né? Então, na verdade, o correto, a ordem deveria ser sabedoria para entrar e sair, mas ele pede sabedoria para sair e entrar. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, entrar numa situação, numa conversa, num problema, né? Entrar para tentar resolver alguma coisa é fácil. O difícil é sair, né? Então, existem situações adversas que podemos estarmos passando, enfrentando. Inclusive Salomão, que ele haveria de julgar a nação de Israel, seria o rei, né? Então, entrar nos problemas do povo era fácil. O problema é sair, né? Então, existem pessoas que entram numa determinada situação e não conseguem sair, não conseguem resolver. Por isso que Salomão ele pede sabedoria para sair e para entrar. E Deus ouve a oração de Salomão, se agrada do pedido de Salomão, que pediu a Deus sabedoria, e Deus concede sabedoria
E inclusive Deus ele diz para Salomão: olha, porque houvesse isso no seu coração, não pediste riqueza, nem ouro, nem a morte de seus inimigos, mas pediste sabedoria, sabedoria lhe são te dada, e riqueza e honra também, né? Inclusive aí nós vemos aí que Deus se agradou de Salomão, o seu pedido, né? A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Tiago que muitas das vezes nós pedimos a Deus e não recebemos porque pedimos mal, né? Então, até para fazer uma oração a Deus, precisamos ter sabedoria para pedir, né? Então, Deus, ele concede sabedoria para Salomão. Então, os assuntos e temas, o principal fala de sabedoria. Sabedoria, retidão, temor a Deus, entendimento. O livro fala de moralidade, de castidade, diligência. O livro fala de domínio próprio, confiança em Deus, fala de dízimos, o uso próprio das riquezas, considerações aos pobres, o domínio da língua, a generosidade com os inimigos, a escolha de companheiros, de companhias, a abstenção de mulheres más, né, ou mulheres adúlteras, o louvor das boas mulheres, a educação dos filhos, o trabalho. Inclusive nós vamos estar vendo, né, sobre o trabalho, né, que diz o preguiçoso, né, o leão está lá fora, né, e por isso que ele não quer sair, né. Inclusive uma justificativa, né, aquela pessoa que não quer trabalhar, ela coloca várias justificativas para não trabalhar, né. Fala sobre honestidade, abstenção da ociosidade, né? Aquela pessoa que gosta de uma preguiça, né? Não gosta de fazer nada. O pecado da preguiça, né? Porque preguiça é um pecado. Inclusive Salomão ele disse que vai ter com a formiga ao preguiçoso. Sobre a justiça, a prestimosidade, o contentamento, né? Tem pessoas que nunca está contente, satisfeita com nada. A jovialidade, o respeito e o bom senso, né? Quantos temas nós vemos, não somente esse, mas muitos outros, nós vemos no livro de Provérbios, né? Salomão também falou sobre botânica, sobre uma diversidade de assuntos, né? Inclusive Salomão ele compôs mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, diz a Bíblia Sagrada. Inclusive os irmãos podem estar vendo lá em 1 Reis capítulo 4 versículo 32, que está escrito, né, que Salomão ele compôs lá 3.000 provérbios, né? Criou 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, né? Data e autoria de provérbios. A autoria é atribuída a Salomão, filho de Davi. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Contudo, há também as palavras de Agur, e há também as palavras do rei Lemuel, né? Inclusive é um ditado de Lemuel, porém é conselho, se os irmãos observar, é o conselho da sua mãe Lemuel, né? Lemuel recebe esses conselhos da sua mãe, né? Inclusive no livro de Provérbios fala da importância, né, de ouvir os pais e as mães, né? Porque são pessoas já maduras, pessoas
já vivida, pessoas já experimentadas. Inclusive o livro de Provérbios, alguns discute sobre a canonicidade, ou seja, a questão dele ser sagrado, porém, já desde a tradução do hebraico ao grego, né, no terceiro século antes de Cristo, da tradução dos 72 rabinos lá da Septuaginta, né, eles já foi atribuído o livro de Provérbios como um livro sagrado, né, que contém lições de vida, onde não somente conselhos, né, mas lições de vidas e até mesmo ensinamentos didáticos, né, pessoas vividas e pessoas que têm experiências de vida, né, conselhos e experiências de pessoas que passaram por determinadas situações e ensina neste livro de Provérbios, né, porque existe aquele ditado que se conselho fosse bom não dava, né, mas vendia, né? Porém, esse ditado popular é um ditado errôneo, né? Porque, na verdade, na vida, as melhores coisas da vida não são vendidas, né? As coisas melhores da vida são dadas gratuitamente por Deus, né? Então, a palavra revelada de Deus foi dada gratuitamente, a salvação, né, em Cristo Jesus, né, é nos dado gratuitamente, né, a vida foi nos dada gratuitamente, né, a família também ninguém precisou comprar, né, ninguém compra felicidade, né, a verdadeira felicidade ela não é comprada, né, não existe dinheiro que possa comprar felicidade, possa comprar a paz, né, então essa questão que se diz, né, que se conselho fosse bom não dava, vendia, isso daí é um engano maligno, né, que bem-aventurados aqueles que seguem os conselhos de pessoas vividas e experimentadas, né, que é o caso do livro de Provérbios, né. Agora, continuando aqui, há quem diga que Agur e Lamuel são pseudônimos de pessoas que não são familiares, mas a mais provável é que seja sábios sobre os quais não temos nenhuma informação, já que não conhecemos a identidade dos demais autores, não temos como saber a data da composição dos mesmos. Entretanto, há outro motivo para datar o livro, pois conhecemos a identidade de Salomão, o seu principal autor, e também de Ezequias, que viveu aproximadamente entre 716 a 687 a.C. Portanto, entende-se que o livro de Provérbios surgiu entre 970 a 700 a.C., é mais ou menos o período aí do surgimento do livro de Provérbios, que até porque, né, em torno aí de 29 provérbios, né, quase todos são atribuídos a Salomão, que viveu no período de 900 e pouco antes de Cristo. E se os irmãos, interessante, né, que um livro que atravessou milênios ainda, ele contém ensinos para os nossos dias, para os dias de hoje, né? E se os irmãos analisar o livro de Provérbios, os irmãos vão perceber que as situações, né, que o homem vivencia são as mesmas, né? Porque o homem é os mesmos, os problemas que o homem enfrenta é o mesmo desde a criação, né? As tentações, as provações, as dificuldades, né? São todas as mesmas, né? O principal autor, Salomão, quando moço, teve uma paixão absorvente pela ciência e pela sabedoria, né? Está lá em 1 Reis 3, 9
ao 12, né? Veio a ser o prodígio literário do mundo. Suas realizações intelectuais foram a maravilha da época. Dos confins do mundo, reis foram ouvi-lo. Fazia preleições sobre botânica e zoologia, além de cientista, governador político e homem de negócios à frente da vasta empresa. Era também poeta, moralista e pregador, né? Então nós vemos aqui que reis, que pessoas de diversas localidades vinham até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Inclusive a rainha de Sabá, ela vem dos confins para ouvir a sabedoria de Salomão. Inclusive os reis, né, de vários países, né, o objetivo principal que eles tinham era fazer aliança com Salomão, né? Inclusive Deus, ele disse para Davi que Salomão ia edificar o templo que Davi tinha o desejo de edificar, né? Porque Davi acumulou riquezas, ouro, prata, para edificar o templo do Senhor. Era o desejo do coração dele. Porém Deus, ele usa o profeta Natã e fala para Davi, a sua mão está cheia de sangue, né? Porque Davi era um homem de guerra. Porém o Senhor disse para Davi: olha, Davi, o teu descendente, o teu filho, né, que se levantará depois de ti, e ele me edificará uma casa, porque eu lhe darei paz, né? Então, às vezes, a gente deseja fazer muita coisa, né? Mas, porém, não conseguimos fazer, né? Porque nosso desejo é um, o desejo de Deus é outro, né? O coração do homem, ele faz planos, né? Porém, de Deus, ela vem a resposta da boca. Davi, ele desejava fazer o templo do Senhor, né? Mas ele não podia. Ele foi impedido pelo Senhor. Mas Salomão, Deus deu paz a Salomão, porque os reis, sabendo da sabedoria de Salomão, eles não queriam a guerra com Salomão. Eles queriam fazer aliança, né? Fazia negócios com Salomão, e nesses negócios que haviam até mesmo algumas trocas comerciais, né? E através desses negócios os reis muitas das vezes davam as suas filhas, né, como prêmio, como presente para ser esposa. Por isso que Salomão, ele teve 700 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Inclusive está lá escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, né? Tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E, no entanto, diz a palavra que as suas mulheres perverteram o seu coração. Então, por causa das alianças, né, com os outros governos, com outros reis, né, que vieram essas mulheres, porque todos os reis queriam ter aliança com Salomão, né? A natureza da literatura proverbial. Toda cultura possui seus provérbios e sua sabedoria tradicional. Aliás, o estudo da sabedoria e dos provérbios era uma atividade prezada pelos antigos escribas e mestres, né? Então toda cultura, todo povo, ele tem os seus, aqueles chamados provérbios tradicionais ou provérbios populares, né? Alguns contendo, né, alguns ensinos valiosos, outros nem tanto, né? E todo provérbio, na verdade, que ouvirmos, né, nós devemos passar pelo crivo da palavra
de Deus, né? Ainda hoje há escritos que preservam essa sabedoria antiga do Egito, na Mesopotâmia, da Mesopotâmia e da Grécia. Na antiguidade, coletâneas de sabedoria tradicional serviam de textos para a educação de jovens da aristocracia. Os provérbios muitas das vezes dão a entender que foram escritos para jovens, tendo em vista objetivos semelhantes. Por exemplo, muitas das vezes o leitor é tratado por filho meu, né? Provérbios capítulo 2:1, capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, versículo 1, todos eles estão falando, né? Filho meu, né? E é aconselhado a evitar prostitutas, né? Provérbios capítulo 5, do versículo 3 ao 6, Provérbios capítulo 6, do versículo 20 ao 35. Inclusive os irmãos podem estar lendo este livro de Provérbios. No capítulo 5, no versículo 3, diz a palavra de Deus, né, sobre a evitar mulheres prostitutas, né? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que azeite, mas o seu fim é amargo como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno, né? Então nós vemos isso nos dias de hoje, né? Que a mulher má, a mulher adúltera, né? As palavras dela são doces, né? Querendo conquistar, né? Diz lá no Provérbios capítulo 6 também, né? Que está falando sobre isso, né? Fala que ela lisonjeia, né? Com os lábios, né? Lisonjeia com os lábios, é doce e macio no paladar, mas o final é amargo, né? O fim é amargo, né? As aparências, elas enganam, né? Traz muitas das vezes alegria e prazer a princípio, mas o fim é tristeza, dor e sofrimento. Ainda que a leitura de Provérbios seja útil para todas, sua interpretação é facilitada quando temos em mente os primeiros destinatários para os quais foi escritos, né? Então, ela tem uma interpretação de fácil interpretação, né? Provérbios tem outros aspectos em comum com os escritos de sabedoria de outras nações do Antigo Oriente. A exemplo dele, Provérbios é muito prático. O livro trata mais de questões corriqueiras da vida que de grandes conceitos filosóficos. Sua estrutura e organização são também, em muitos sentidos, semelhantes a de outros escritos de sabedoria, especialmente as do Egito. Mas a sabedoria israelita é diferente da de outras nações, por afirmar que Deus é o ponto de partida na busca da verdadeira sabedoria, né? Então, o que diferencia dos provérbios escritos na Bíblia, com todos os demais provérbios já se ouvido, independente de cultura e independente de nações, né? Porque o livro de Provérbios, né, ele está firmado em Deus, né? Nós vemos aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, o primeiro passo para ser sábio é temer ao Senhor, né? Então, podemos dizer que a pessoa nova convertida que aceitou a Cristo Jesus, ele já deu o primeiro passo para ser uma pessoa sábia, né? Porque a sabedoria é verdadeira, né? A verdadeira sabedoria, né? Porque nós vamos ver que no livro de Tiago fala sobre a verdadeira sabedoria e fala sobre a sabedoria terrena.
Inclusive está lá em Provérbios 3,15, que diz que a sabedoria do mundo ela é terrena, animal e diabólica, né? A sabedoria do mundo ela é interpretada muitas das vezes como esperteza, né? O mundo é dos espertos, né? Mas o céu é para os sábios em Cristo Jesus, né? Glória a Deus por isso, né? Inclusive Tiago também ele disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente, né? Então o ponto de partida da sabedoria está em Deus, está no temor do Senhor. O livro de Jó também, que é outro livro que nós já estudamos também, o livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, também está escrito, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o desviar-se do mal é entendimento, né? Então nós vemos que a sabedoria está, na verdade, né, firmada no Senhor, firmada em Deus, a verdadeira sabedoria, né? Continuando aqui, do começo ao fim, Provérbio lida com preocupações práticas do indivíduo que conhece a Deus. O livro ensina o fiel a viver. Nesse sentido, mesmo quando trata de questões humanas comuns, Provérbios jamais é secular. Então, apesar de Provérbios falar de diversos temas, diversos assuntos, né, corriqueiros da vida comum, todas elas trazem uma mensagem em comum, né, que está na moralidade, no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo, né, para ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida livre, né, de muitas dores e sofrimentos, né, principalmente nos sentidos, né, emocional, familiares, né, trabalho e assim por diante. A estrutura de Provérbios. Provérbios é, na realidade, uma coletânea de vários livros, né? Provérbios de Salomão, né? Do 1 ao 24. Essa obra inclui um título e prólogo. Provérbio 1 ao 7, e um texto principal dividido em vários discursos, né? Depois também temos ditados proverbiais, provérbios dos sábios, né? E outros provérbios dos sábios. Provérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequias, né? Então foi transcrevido, né, pelos homens de Ezequias alguns provérbios de Salomão. Essa coleção não tem prólogo, trata-se simples de um apanhado de vários provérbios, né? Haja vista que Salomão escreveu 3.000 provérbios, né? E 1.005 cânticos, né? Então é muito provérbios que Salomão chegou a escrever. Palavras de Argur, Provérbios capítulo 30. Essa coletânea contém vários ditados numéricos, né? E diversos proverbiais, né? Versículo 2 ao 9 pode ser considerado um prólogo. Palavras do rei Lemuel, Provérbios 31. Esse livro divide em duas partes, trata da responsabilidade do rei e traz um elogio à mulher virtuosa, né? É interessante, né, porque o livro ele fala para o jovem, né, traz um ensino para o jovem, tomar cuidado, né, evitar, fugir, né, da mulher estranha, da mulher adúltera, né, da mulher má, da mulher prostituta. Porém, quando chega no capítulo 31,
a Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios, traça um elogio para a mulher virtuosa, né? Então, nós vemos que existe as mulheres que não têm virtude nenhuma, né? Porém, existe também as santas mulheres virtuosas, né? Então, é um conselho para os jovens, né? A seguir será exibido um alto relevo de pedra de Suzã, na Mesopotâmia. Mostra uma mulher com um fuso na mão esquerda e um fio na direita. Provérbios 31:19 retrata a mulher virtuosa como alguém diligente, o que em tempos bíblicos incluía o trabalho de fiação de lã para a confecção de roupas, né? Então aqui nós vemos uma mulher aqui confeccionando, né, trabalhando com fios de lã, né? Inclusive, né, um conselho prático para os jovens até mesmo, né, que o jovem, quando vai escolher uma moça, né, ele tem que ir na casa da moça, né, ver se a moça ajuda a mãe dela, faz as coisas em casa, se cozinha, se lava a louça, se respeita a mãe, o pai, porque assim como ela é na casa dela, na casa dos pais dela, quando ela casar, ela vai ser do mesmo jeito, né, com o marido e na casa que ela tiver. Se ela não respeita nem o pai nem a mãe, quando ela casar, ela não vai respeitar o marido dela, né? Então, por isso que é um ensino bastante importante, né, para os rapazes, os jovens, né? Procura ver como a moça quando ela age na casa dos pais dela, porque do jeito que ela age na casa dos pais dela, ela vai agir dentro de casa. Se ela não faz nada na casa dos pais dela, quando ela casar não vai fazer nada, vai sobrar para você fazer mesmo, né? Você que vai ter que lavar a louça, vai ter que fazer a comida, né? Se ela não respeita os pais, o pai nem a mãe, quando ela casar, ela não vai respeitar o esposo, né? Então, um grande ensinamento prático para o jovem. Agora alguém pode até perguntar, né? Mas e para moça, para jovem? Qual é o conselho para moça, né? Então, o conselho para moça, o que eu posso dizer até mesmo é que procura saber se o rapaz ele é dizimista, né? Procura saber se o rapaz é dizimista. Porque se o rapaz, né, o jovem for dizimista, né, a pessoa que, né, ela dá o dízimo na casa de Deus, ela é mais propensa para ser uma pessoa fiel, né? Agora, se o jovem, né, a moça está procurando um rapaz e o rapaz, né, perceber que o rapaz não dá nem o dízimo na igreja, né, não dá nenhum dízimo ao Senhor, né, ela tem que tomar cuidado, porque senão é perigoso, né? Se não dá nem para o Senhor, né, quanto mais para ela, né? Então podemos aprender esta lição tanto para o rapaz como para a moça, né? Continuando aqui, a técnica de abordagem dos assuntos. O escopo do livro é inculcar virtudes sobre as quais se insiste em toda a Bíblia, repetidamente nas Escrituras, de maneira multiforme e métodos diversos. Deus forneceu ao homem instruções abundantíssimas, e linhas sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, quanto ao modo de vida que Ele deseja para nós, de sorte que não haja desculpa se errarmos o alvo. Os ensinos deste livro de Provérbios não se imprimem sob a fórmula assim diz o Senhor, né? Não se imprime, né? Assim diz o Senhor, como na lei de Moisés, onde as mesmas verdades são ensinadas por meio de ordens diretas de Deus. Antes são
ministrados com base na experiência de um homem que experimentou e provou plenamente quase tudo aquilo a que a humanidade se possa entregar. Moisés dizia: são estes os mandamentos de Deus. Salomão diz que a que Deus mandou prova-se pela experiência ser melhor coisa para o homem. A essência da sabedoria humana é o temor de Deus e a observância dos seus mandamentos. O livro de Provérbios tem sido chamado de a melhor norma que um jovem pode seguir com vista ao sucesso. Então, o jovem quer ter sucesso em sua vida, leia o livro de Provérbios, coloque em prática o livro de Provérbios em sua vida. Leia uma vez, leia duas, leia três, são ensinamentos valiosos na vida de um jovem e na vida de todo cristão. Formas de ensino de sabedoria. Mesmo uma leitura superficial revela as muitas maneiras criativas pelas quais o livro transmite suas lições. Provérbios não é só interessante como literatura, seus ensinos são também memoráveis. Segue-se algum das principais formas de expressão. O provérbio é uma breve observação ética ou um ensinamento cuidadosamente construído. Admoestação. Que é a admoestação? A admoestação é um preceito escrito ou em forma de um provérbio curto, ou como parte de um discurso longo. Ditado numérico. O modelo numérico relaciona elementos que têm alguma coisa em comum. Depois de uma instrução, como está, há três coisas que sim o quarto, Então, inclusive aqui voltando esse ditado numérico, lá no livro de Provérbios capítulo 6, no versículo 16 está escrito, um exemplo, essas 6 coisas aborrece o Senhor, a sétima a sua alma abomina. Quais são as 6 coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressa para o mal, testemunha que profere mentiras. Essas são as 6 coisas, um ditado numérico. 6 coisas o Senhor odeia. E qual é a sétima que o Senhor abomina? A sétima, no versículo 19, o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina, E a palavra abominar, para nós é equivalente em nojo, O Senhor enoja aqueles que semeia contenda, fermento entre os irmãos, partidarismo, joga um contra o outro, Então isso é um grande mal, que devemos eliminar do meio da membrazia da igreja, que é a contenda. Deus nos livre das contendas, Ditado do tipo melhor ditado do tipo melhor lá em Provérbios 21, versículo 19, está escrito lá: é melhor morar numa terra deserta do que a mulher rixosa e iracunda, É um conselho, um provérbio de Salomão, ditado, do tipo melhor Inclusive tem outro ditado que diz que melhor é morar numa casa com goteira, do que com a mulher rixosa, O que é mulher rixosa, Aquela que gosta de briga, quer arrumar briga, quer arrumar confusão,
com o marido, né? Quer brigar por qualquer coisa, né? Pergunta retórica. A pergunta retórica é uma pergunta com resposta óbvia, que ainda assim leva o leitor a uma reflexão mais profunda, né? Inclusive lá em essa pergunta retórica, né? Provérbios lá, capítulo 30, versículo 4, está escrito, né? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que sabes, né? Então, aqui para esse provérbio aqui, é para demonstrar, né, a nossa insignificância diante de Deus, né? Que é claro que quem fez tudo isso, só um pode fazer tudo isso, né? Subiu ao céu, encerrou os ventos, né? Que pode fazer todas essas coisas, somente Deus, né? Inclusive aí no versículo 5 está escrito, né, que toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que nele confiam, né? Então demonstra que devemos mesmo confiarmos no Senhor. Poema de sabedoria. Os poemas ou cânticos de sabedoria ensinam uma série de lições morais. Esses poemas apresentam muitas vezes em forma de acróstico. Também história exemplar. A história exemplar tem por objetivo ensinar uma lição moral, né? Lá no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo do 6 ao 27, ali nós vemos uma história que traz uma lição moral, né? E novamente, né, é uma história que para os jovens, né, de certa forma, para se resguardar, né, para tomar cuidado com as mulheres más, mulheres adúlteras, né? E ali conta uma história nesse sentido, né, transmitindo uma lição moral, né? E capítulo 1, o objetivo do livro. No primeiro capítulo, promover sabedoria, ensino, entendimento, retidão, justiça, equidade, prudência, conhecimento, discrição, conselhos, né? Esse é o objetivo do livro. Que esplêndidas palavras, né? O ponto de partida é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Depois, observância da instrução dos pais. Capítulo 1, versículo 8 ao 9, né? Inclusive, uma dos mandamentos, né, do primeiro mandamento com promessa, Efésios capítulo 6, está escrito lá, né, honra o teu pai e a tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa, né? Então honrar os pais e as mães também, ele está relacionado também a ouvir, né, a ter observância e instrução dos pais. Segue-se a abstenção das más companhias. A sabedoria personifica-se, branda suas advertências, né? Capítulo 2. A sabedoria alcança-se se for procurada de todo o coração. O lugar onde encontrá-la é na palavra de Deus, né? Então, a sabedoria, ela é divina, ela vem de Deus, né? Inclusive Jesus, no livro de Provérbios, Jesus, ele é a personificação desta sabedoria, né? Então, para encontrá-la, devemos buscar, né, pedir a Deus de todo o coração, né? E essa sabedoria encontra-se na palavra de Deus, né? Então, os irmãos que estão estudando essa lição,
esse curso teológico, né? Os irmãos são bem-aventurados, né? Por quê? Porque na verdade os irmãos estão buscando, procurando, né? A sabedoria, né? Inclusive nós vamos ver nos capítulos mais à frente sobre a importância, né? E o valor de buscar essa sabedoria, né? Provérbios capítulo 2:6, vem depois uma advertência contra a mulher estranha, repetida muitas vezes, né? Então no livro de Provérbios nós vamos ver muitas repetições, né? Sobre a advertência contra a mulher estranha, a mulher adulta, a mulher má, a mulher que lisonjeia com palavras, né? Mulher ímpia, né? Então nós vai falar muito sobre este assunto. Capítulo 3, soberbo, que vai falar sobre soberbo, lindo capítulo, bondade, verdade, vida longa, né? Inclusive no versículo 16 do capítulo 3, né, fala sobre aqueles que adquirem sabedoria. Aumento de dias há na sua mão direita, né? A sua esquerda, riqueza e honras, né? Vida longa. Fala sobre confiar em Deus, honrá-lo com nossos haveres, prosperidade, segurança, e também fala sobre bem-aventurança. Capítulo 4, a sabedoria é principal. Se os irmãos lerem lá o capítulo 4, no versículo 7 em diante, até o versículo 9, vai estar escrito lá: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando tu, ela te honrará. Dará à sua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então a sabedoria, isso é sabedoria divina, né? Sabedoria de Deus, sabedoria de Cristo, sabedoria da palavra de Deus, né? Está escrito no versículo 7, adquire a sabedoria, a principal coisa, adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que você possui, né? Às vezes a gente ficamos receosos, né, de gastar uns trocados, né, para comprar uma Bíblia, um livro, fazer um curso teológico, né? Mas aqui a palavra de Deus diz, no capítulo 4, versículo 7, adquire sabedoria com tudo que você possui. Se você precisar, né, vender o seu carro para adquirir a sabedoria, vende seu carro. Se precisar vender a casa para adquirir a sabedoria, vende a sua casa. Por quê? Porque a sabedoria, ela vai te honrar e vai te dar uma coroa de glória, né? Ou seja, com a sabedoria você vai conquistar tudo aquilo que você precisa, né? Enquanto que a pessoa com as coisas materiais, ela não adquire sabedoria, né? O exemplo disso é Salomão, né? Porque o que Salomão pediu a Deus, né? Ele pediu sabedoria. E o que Deus deu ele? Deu sabedoria. Porém, deu riqueza e honra, né? Mas agora, se Salomão tivesse pedido riqueza, ele jamais tinha recebido sabedoria, né? Então, podemos ver que através de uma coisa você conquista outras, né? E existem coisas que você busca e através daquilo você não conquista nada, né? Então a sabedoria, nós vemos aí que ela abre portas, ela abre caminhos, né? Ela coloca uma coroa na sua cabeça, você conquista, né, através dela, né? Porque tem pessoas que ganham pouco, mas só que Deus deu a ela sabedoria, e com o pouco que ela ganha, ela faz muita coisa, né?
E existem pessoas que ganham muito, ganham até bem, mas por falta de sabedoria não consegue conquistar nada, né? E aquilo que conquista até mesmo perde, né? Isso é uma grande verdade, uma grande lição para nós, né? Capítulo 5, a alegria e a lealdade conjugal, né? Fala sobre esse tema, fala da advertência contra o amor livre, né? Hoje em dia existe o amor livre, né? A pessoa até mesmo ela é amor livre. Esse tema é bastante interessante, né? Porque muitas pessoas até mesmo alegando, né? Dizendo, mas Deus não é amor, né? O importante não é amar, né? Então, mas só que hoje em dia no mundo que nós vivemos existe uma distorção sobre este amor livre, relacionamento livre, casamento aberto, né? Onde pode se relacionar com outras pessoas. Hoje vemos relacionamento homem com homem, mulher como mulher, pessoas que é bi, né? Que estão experimentando, né? Para saber qual que vai gostar. Então, isso daí tudo é advertido no livro de Provérbios, né? Inclusive nós vemos aqui que Salomão teve muitas mulheres, né? Porém ele avisou contra isso, né? Por quê? Porque Salomão ele teve muita perturbação de espírito por causa disso, né? Inclusive no fim da vida nós vamos estudar Eclesiastes, né? No próxima lição vai ser Eclesiastes, né? Que Eclesiastes ali, Salomão já está mais idoso, está idoso. No livro de Provérbios, Salomão ele ainda é jovem, né? Ele está no auge da sua vida espiritual. Porém, no livro de Eclesiastes, Salomão já está mais idoso e ele já está muito afetado pela idolatria que as suas mulheres, as suas esposas, chegou a influenciá-lo, né? Inclusive, por causa disso, o reino de Israel foi dividido. Então, Salomão ele sofreu muito por causa disso, né? Inclusive, acredito que ele sofreu mais do que seu pai, né? Porque Davi também, ele teve problema nisso, porque ele adulterou com Betseba e matou o esposo de Betseba, né? Colocando ele na frente da batalha para ser morto, né? Que era Urias. E isso trouxe grande dor, grande sofrimento, grande consequência sobre Davi, sobre toda a sua casa. E Salomão também ele não foi diferente, né? Então este espécie de que se diz hoje em dia amor livre, amor aberto, isso lá na frente vai trazer bastante consequências, né? Não deu certo, largou uma e casa com outra, isso vai trazer grandes problemas para a vida desta pessoa. É isso que esse livro de Provérbios ensina, né? Então, Salomão ele teve muitas mulheres, né? Então, porém ele avisou contra isso. Por quê? Porque ele sofreu, né? Parecia que julgava melhor a monogamia, né? Inclusive nós vamos estudar outro livro poético, que é o de Cantares, né? E o livro de Cantares defende a monogamia, um homem para uma mulher. Ali fala de Salomão e a sua primeira esposa, Sunamita, né? E o livro de Cantares também é uma representação, né? Entre Jeová, né? E a sua esposa Israel. E também é uma representação, né? De Cristo, o noivo, né? E a igreja sendo a noiva, defendendo a monogamia, apesar de Salomão ter sido poligamo, né? Então ali em Provérbios 5, 18 e 19, parece que Salomão ele julga melhor a monogamia, porque lá no versículo 18 está escrito: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua
mocidade, né? Está falando aqui sobre o casamento, sobre a vida conjugal, a vida dois, né? Como a serva amorosa e a gazela graciosa, sacie-te dos seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente, né? Então ali nós vemos uma inferência sobre o monoganismo, né? Para ele seja bendito seu manancial e alegra com a mulher da tua mocidade, ou seja, aquela mulher que você casou, né? A sua esposa, né? Onde está aquela mulher que você casou? Onde está aquele esposo que você casou, né? Se está do seu lado, se, né, está na sua casa, né? Se você se alegra ainda nessa vida conjugal, né? Com certeza você é uma pessoa muito feliz e abençoada por isso, né? Capítulo 6. Adverte contra obrigações comerciais duvidosas, contra a preguiça, a hipocrisia, a ardilosa, a altivez, a mentira, a provocação de contendas e considerações dos pais e o amor litigioso, novamente, né? Provérbios 6 aconselha as pessoas a fugirem das dívidas como a gazela da mão do caçador, né? Acima temos um alto relevo, Bitita da Ásia Menor, em que se vê uma gazela fugindo de um caçador que a persegue sobre uma carruagem, né? Então aqui nós vemos capítulo 6, versículo 5, aconselhando, né? Assim como essa gazela, né, a fugir das dívidas, né? Irmãos, foge das dívidas, né? Ah, não, mas eu tenho conta, não tem como ficar sem conta, pastor. Tem como ficar sem conta, presbítero Alex. Você está certo, não tem como ficar sem conta, né? Então, o fato de você ter conta, você não está endividado, né? Mas até o momento que passou a data do vencimento dessa conta, aí sim, aí você está endividado, né? Aí o que vai acontecer? Vai gerar juros sobre juros, e aí pode virar uma bola de neve e você acabar não tendo como pagar, né? Então é importante, né? O primeiro passo, né? É um papel e caneta, né? Para administração financeira é um papel e caneta. Primeiro princípio, né? Nunca gaste acima daquilo que você ganha, né? Gaste, né, de acordo com aquilo que você ganha, né? E procura sempre ter uma reserva, fazer um investimento, né? Uma reserva de emergência. Isso é importante, né? Para depois não acabar como essa gazela aí, né? Que está correndo, fugindo do caçador, né? Capítulo 7. Adverte contra a adúltera cujo marido anda fora de casa, né? Os capítulos 5, 6, 7 ocupa-se de mulheres levianas, né? Que não são poucas, né? Existe mulheres levianas, né? E também existe homens levianos também, não é verdade? Então é um aconselhamento, né? Tanto para o homem como a mulher. A julgar pelos espaços que Salomão lhes dedica, deve ter havido grande quantidade na mesma época, né? Então Salomão dedica muito a esse assunto, irmãos. Inclusive esse tipo de coisa é algo que estamos enfadados, né, de observarmos na sociedade, né? E muitas das vezes, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, irmãos, né? O casamento é para sempre. O casamento é aquilo que Deus uniu não separa
o homem, né, esteja contente com o seu esposo, com a sua esposa, com a mulher da sua mocidade, né, com o jovem da sua mocidade, para que depois não venha sofrer. Não acha, como aquele ditado popular, não é nem provérbio, aquele ditado popular, mundano, né, que diz que a grama do vizinho, né, é mais verde que a sua, que não é. Isso é uma mentira, isso é um engano, né? Que as águas furtadas são mais doces, como diz no livro de Provérbios, porque não é porque o fim é amargo, né? Nós estamos cansados de ver aí, né, muitos irmãos deixando, largando a sua esposa, o seu esposo e casando, pastores largando a sua esposa e casando com outra mais nova. Pode ter certeza, irmãos, a palavra de Deus ela é fiel, né? Ela não se engana, né? E as consequências acabam vindo, né? Tem pessoas que nem aquela mulher que Jesus encontrou no poço de Jacó, né? Jesus, ele disse para a mulher, né, vai lá e chama o seu marido, vem cá. Aí a mulher diz, eu não tenho marido, né? E Jesus, disseste bem, porque já tivesse 5 e agora o que você está não é seu, né? Infelizmente isso acontece, né? E muitas das vezes tem acontecido, infelizmente, até dentro das nossas igrejas. Que Deus nos livre disso, né? Capítulo 8 e 9, a sabedoria personificada numa mulher convida todos para um banquete seu, onde serve coisas excelentes, em contraste com as mulheres voluptuosas que chama para ingenuidade das águas furtadas, né? Então o capítulo 8, capítulo 9, aqui já mostra a personificação da sabedoria como uma mulher, né? Mas sim uma mulher prudente, né? Que mostra as coisas excelentes da vida, né? Em contraste com as mulheres más, né? Assim como também no capítulo 31, que fala sobre as mulheres, a mulher virtuosa, né? Capítulo 10, contrastes breves entre os sábios e os tolos, os retos e os ímpios, os diligentes e os preguiçosos, os ricos e os pobres. Capítulo 11, a balança falsa é abominação para Deus, como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa, porém indiscreta, né? Então nós vemos aqui novamente sobre este assunto, né? Inclusive nos dias que estamos vivendo, né? Existem aquelas séries, aquelas novelas bíblicas, né? Que muitas das vezes nós notamos uma coisa que nos chama a atenção, né? Que quando faz essas novelas, às vezes nós vemos essas novelas, séries bíblicas até mesmo, né? Acontece isso muito na Record. Esses tempos atrás estava a série sobre Gênesis, né? Aí tinha as mulheres, né, do povo de Israel, que se vestia discretamente, se adornava, né, de uma forma prudente, né? E muitas das vezes acontece ao contrário, né? Quando faz uma novela evangélica, vemos as mulheres, né, se vestindo de uma forma decente, né? Enquanto muitas das vezes nos dias de hoje vemos irmãs na igreja se vestindo, né, ou se comportando como muitas das vezes as atrizes de novelas, né, de uma forma indecente, né? E muitas das vezes, né, nós vemos esses tipos de coisa, né? Então é coisa para a gente estarmos analisando, né? Devemos nos portar, nos vestir como cristão, né? A alma liberal prospera, aquele que ganha alma sábio é. No capítulo 11,
12. A mulher digna é a glória do seu marido. Os lábios mentirosos são abomináveis a Deus. A fortuna do homem é ser diligente. Na senda do justo não existe morte. No capítulo 13, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. A esperança proletada faz enfermo o coração. O caminho do transgressor é duro. Anda com os sábios e será um deles, né? Inclusive tem um ditado que diz, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Capítulo 14. Quem facilmente se zanga fará doidice, né? No livro de Efésios também está escrito, né? Não ponheis o sol diante da sua ira, né? Quem é tardio em irar-se é de grande compreensão, né? O livro de Tiago também fala sobre a ira, né? Diz que o homem seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar, né? Existem pessoas que são explosivas, perdem a paciência muito fácil, né? Então é um grande perigo a pessoa não controlar a sua ira, né? Porque até mesmo podemos dizer, né? É pecado o crente se irar, né? Na verdade, pecado não é pecado o crente se irar, né? Mas o problema é a pessoa, né? Não controlar a sua ira, a sua raiva, né? Tem pessoa que só vive irado, né? Passa o dia inteiro irado, aí quando encontra com ela está irado, né? Revoltado. Esses tipos de sentimentos são prejudicial à vida cristã. O temor de Deus é a fonte da vida. A tranquilidade de coração é a vida da carne. Quem oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Está lá em Provérbios capítulo 14, né? Porque Deus ele criou tanto o rico como o pobre, né? Capítulo 15, a resposta branda desvia o furor, né? Inclusive tem um provérbio que diz que a ira do rei é mensageiro da morte, né? Porém um homem sábio a acalmará, né? Então quando um rei ele se irava, né? Se decretasse a morte daquela pessoa, podia ter certeza que aquela pessoa iria morrer, né? Mas um homem sábio conseguia ali, os conselheiros sábios conseguia aplacar a ira, o furor do rei, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A língua gentil é a árvore da vida. O coração do justo é deleitável a Deus. O de coração alegre tem um banquete contínuo. O filho sábio alegra o seu pai. São provérbios que encontram no capítulo 15. Capítulo 16. O coração do homem planeja como deve agir, mas o Senhor é que lhe dirige os passos, né? No livro de Salmos também está escrito, né, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, né? Deus que dirige os passos. A soberba precede a ruína, né? E a exaltação também ela precede a queda. Significa dizer que o próximo passo depois da soberba, o próximo passo depois da exaltação é a queda. As cãs são coroa de glória, se acham no caminho da justiça. Capítulo 17. Quem gera um tolo, para sua tristeza o faz, né? O coração alegre é um bom remédio. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, né? Então, o coração alegre é um excelente remédio para
o corpo para a saúde, né? Normalmente nós vemos aquelas doenças psicossomáticas, né? Que também chamadas de doença da alma, quando a pessoa está muito triste, depressiva e acaba ficando adoecida, né? Enquanto que a pessoa alegre, muitas das vezes, né, parece que a doença ela não aparece, ou demora a aparecer, ou ela não tem força, né, pelo coração alegre, né? É um remédio para a alma, né, para o corpo, para a saúde, né? E até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, né? Tem pessoa que você olha para ele está calado ali, aí você pensa, né? É um sábio, né? Porém, quando ele abre a boca, aí você vê, me enganei, é um tolo, né? Capítulo 18. A boca do tolo é a sua própria destruição. A morte e a vida está no poder da língua, né? Nós vemos aqui um perigo iminente, né? Que fala sobre a língua, sobre a boca, né? Inclusive Tiago também fala sobre a língua, que diz que contém veneno, peçonha mortal, né? Então a vida e a morte está no poder da língua. Você pode matar uma pessoa com uma palavra. Você pode matar espiritualmente um novo convertido, um cristão, com uma palavra. Como também você pode dar vida para uma pessoa através de uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, né? Uma palavra de conselho. Então, a vida e a morte está no poder da língua. Tem pessoas que estão matando, tem pastores que estão matando as suas ovelhas, tem pais que estão matando os seus filhos, né? Até mesmo diz, esse menino não vai dar o que preste, né? Aí quando a criança ela cresce, né? Aí não vira ninguém na vida, não consegue nada na vida, aí o pai ainda fala, tá vendo? Eu falei que não ia dar o que prestava, né? Então nós devemos abençoar e não amaldiçoar, né? O que acha uma esposa, acha uma coisa boa. Na frente da honra marcha a humildade, né? Capítulo 19, uma esposa prudente vem do Senhor, né? Inclusive em Provérbios 19 está escrito que a casa e a fazenda são herança dos pais, né? As riquezas materiais terrenas são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente, né? Então o rapaz, o jovem, o homem que procura a esposa, né, ideal, né? Se a esposa prudente vem do Senhor, então para ele encontrar ele precisa buscar o Senhor, porque é o Senhor que vai preparar a pessoa certa, né? Quem se compadece dos pobres empresta ao Senhor, que ele pagará o benefício, né? E pagará, o Senhor recompensará e pagará muito bem pago, né? Inclusive nós vemos no capítulo 10 de Atos Apóstolos, onde o anjo do Senhor aparece a Cornélio, né? Aparece a Cornélio e diz, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram a Deus, né? Aí pediu para que Cornélio enviasse o homem a Jope para buscasse Pedro para que falasse do Evangelho. Depois Pedro, com insistência, Pedro foi com aqueles homens na casa de Cornélio e pregou o Evangelho ali, e toda aquela família recebeu, né, a promessa do Espírito Santo e logo depois foram batizados, né? Muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios de Deus prevalecerá, né? Quantos propósitos está no seu coração? Quantos desejos está no seu coração? Quantos propósitos, projetos está no meu coração, né? Há pouco tempo atrás nós estávamos falando sobre Davi. Qual era o propósito de Davi, que estava no coração de Davi?
edificar o templo, né? Porém, não era aquela vontade de Deus, né? Nem tudo aquilo que desejamos é a vontade de Deus. Nem todos os propósitos que nós temos é a vontade de Deus. Mas aquele que é a vontade de Deus permanecerá, os desígnios de Deus. Aí Deus diz a Davi, né? Davi, você não vai edificar meu templo, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Você é um homem de guerra, você é um homem de luta, você é um homem de batalha, né? Seu filho Salomão lhe darei paz, ele vai edificar o meu templo. Capítulo 20. O vinho é escarnecedor. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo tolo se intromete nelas. Os lábios das pessoas entendidas são joias preciosas, né? Inclusive tem um provérbio que diz que como maçã de ouro em salva de prata, assim são as palavras ditas ao seu tempo, né? Existe tempo, né, de ouvirmos, que a maioria do tempo devemos ouvir, né? Há tempo de ouvirmos, há tempo de falarmos e há tempo de estarmos calados, né? Os lábios das pessoas entendidas são joia preciosa. Duas espécies de peso e balanças enganosas são abomináveis ao Senhor, né? Então, ou é uma coisa ou é outra, né? Ou a balança está correta ou ela está errada, né? Ou o peso está correto ou o peso está errado, né? Tiago, ele chegou a dizer, é sim ou é não. Não pode ser dois pesos, né? Uma balança, um produto não pode dar dois pesos diferentes, né? Você coloca uma xícara, né? Estou com uma xícara aqui, beber água. Você coloca ela numa balança, ela vai dar um peso, né? E o peso dela é um só. Se der, por exemplo, 300 gramas, né? Vai ser 300 gramas, essa xícara vai ter 300 gramas. Ela não vai ter 300 gramas e ao mesmo tempo ter 250 gramas, né? Ou é 300 gramas ou é 250, né? E também a balança não pode ser enganosa também. Não posso colocar a xícara numa balança, dá 300 gramas. Aí eu coloco na outra balança, aí dá 500, né? Aí está errado, né? Então isso é abominação ao Senhor, né? Ou é uma coisa ou é outra. Seja a vossa palavra se ensina ou não, passou disso, vem de procedência maligna. Nós não podemos falar uma coisa e depois falar outra, né? Nós não podemos tratar uma coisa e depois mudar, tratar outra, né? Temos que termos palavra. Capítulo 21. Melhor é morar num canto do telhado ou em terra deserta do que uma mulher rixosa numa casa ampla, né? O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O que guarda a sua língua guarda das angústias da alma. O cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Aleluia, né? O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória, ela vem de Deus, né? Não tem problema nenhum você se preparar, ou melhor, nós devemos nos preparar. Porém, devemos ter a confiança que a vitória, ela vem do Senhor, né? Capítulo 22. Mais digno ser escolhido é um bom nome do que muitas riquezas. Então é melhor você ter um bom nome do que ter muitas riquezas, né? Existiu aquele tempo, né, onde que se primava pelo nome da pessoa, né? A pessoa honrava o nome, né? Não deixava o nome ficar sujo na praça, no SPC,
não devia para ninguém, para depois as pessoas não dizerem, ó, fulano de tal, ó, tá me devendo, fez isso, fez aquilo outro, né? Então isso é muito importante, que é melhor o bom nome, né? De tal forma que se alguém perguntar, e o José, fulano de tal, né? Não, aquela pessoa é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, né? É melhor isso do que muitas riquezas, né? O rico e o pobre se encontraram, ambos fez o Senhor, né? Deus, ele fez o rico e foi o pobre. Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer, não se desviará dele, né? Um grande ensinamento, né? Sobre a instrução, as crianças ensinam ao menino que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Inclusive, aqui neste provérbio capítulo 22, está no versículo 6, instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele. Irmãos, chamando a atenção dos irmãos aqui a palavra de Deus diz assim, ó, instrui o menino no caminho, né? Não é instrui o menino, não instrui o menino no caminho, né? Mas é no caminho. Não é instrui o menino no caminho, né? Mas no, por que no, né? Não é para você dizer para uma criança, o seu filho, ó, vai por ali, né? Isso é instruir o caminho, né? Mas você deve dizer, vamos por aqui, né? É ensinar no caminho, né? Jesus, ele ensinava fazendo, né? Os fariseus, eles ensinavam os outros a fazer, mas eles não faziam. Mas Jesus, ele ensinava fazendo. É por isso que devemos ensinar o menino no caminho, não o caminho, né? Capítulo 23. Não te canses para enriqueceres. Ouve o teu pai, a tua mãe, regozijem-se eles em ti quando fores velho. Para quem são os ais? Para os que se demora perto do vinho. No seu fim morderá como a cobra, e como a bezinto o picará, né? Então aqui está fazendo até mesmo um alerta, né, contra a embriaguez, né? Capítulo 24. Há segurança na multidão de conselhos. Não te afliges por causa dos malfeitores. Passei pelo caminho da preguiça. Estava cheio de cardos. Vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, encruzando as mãos outro pouco para dormir. E assim sobrevirá a pobreza, né? Então é um alerta contra a preguiça, né? Que a pessoa que deixa-se dominada pela preguiça, ela empobrecerá. Capítulo 25. Como maçãs de ouro em salvos de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Se teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E Deus te recompensará, né? Então, nós devemos, a Bíblia Sagrada diz que devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e não mandar Deus fazer justiça, né? Devemos orarmos. Capítulo 25 a 29, segundo aqui diz, foram transmitidos pelos homens de Ezequias, que viveu mais de 200 anos depois de Salomão. O manuscrito deve ter ficado gasto pelo uso, ou escondido num canto obscuro do templo.
Um dos pontos básicos da reforma de Zedequias foi renovando o interesse pela palavra de Deus, segundo Reis capítulo 18. Capítulo 26, tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que para ele, né? Nós não devemos confiar na nossa força, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, né? Não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, né? E eu costumo dizer que a maior tentação daqueles que estudam teologia, estudam a palavra, é eles achar mais sábio do que o outro, né? Achar que tem mais conhecimento do que o outro, né? Porém, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, né, devemos ter no nosso coração que menos nós sabemos e mais precisamos aprender. Essa impressão que nós devemos ter da palavra de Deus quando estudamos, né? Quanto mais nós estudamos, né, nós devemos perceber que não sabemos nada diante da grandeza e do conhecimento de Deus, e mais nós precisamos aprender, né? Inclusive, existem pessoas que se acham sábias aos seus próprios olhos, né? E muitas das vezes despreza aqueles que muitas das vezes indouto, pessoa que às vezes não tem uma boa leitura, uma boa formação, lembrando que Deus, Ele usa tanto sábio como o apóstolo Paulo, como indouto e pescador como Pedro, né? Nós devemos ter isso em mente. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim a preguiça na sua cama. A língua mentirosa aborrece aqueles a quem fere, né? Capítulo 27, não te glories do dia de amanhã, porque não sabemos o que ele trará. Mais provérbios a respeito dos tolos, neste texto aqui, né? Capítulo 28 e 29, quem desvia os seus olhos dos pobres terá muitas maldições. O tolo extravasa toda a sua ira, mas o sábio reprime e silencia, né? Aqui entra um pouco de domínio próprio também. Outras dissertações sobre os tolos. Salomão não gostava de tolos, pelo que não se cansava de fustigá-los, né? Capítulo 30, Provérbios de Agur. Ensinamentos diversos, ditado numérico, está ligado ao capítulo 30, versículo 20. Uma águia no céu, uma serpente sobre a rocha, um navio no mar, têm em comum o fato de se moverem sem deixar rastro. Assim também os que cometem adultério, acham que o podem fazer sem deixar nenhum rastro, né? Uma grande lição aqui neste texto, né? Só quer fazer e acha que vai tampar o rastro, porém não consegue, né? Foi o caso de Davi, né? Davi ele adulterou com Betseba, quis tampar o rastro, né? Mandou Urias voltar da guerra para que Urias viesse a ficar com a sua esposa, Betseba, porque se Urias voltasse para casa e ficasse tudo normal, né? Aí Betseba provavelmente ia apresentar-se grávida, aí diria, não, é de Urias, né? Porém Urias ele negou voltar para casa, né? Ele queria continuar na guerra, porque seus irmãos estavam na guerra e ele não achava justo ele voltar para casa. Então ele ficou no pátio do palácio, né? E não voltou para casa. Aí foi quando Davi teve a excelente ideia de colocar ele na frente do exército de Israel para que ele fosse morto, né?
E assim foi feito, e Urias ele foi morto, né? Então Davi estava tentando tampar o rastro, mas não tem como tampar o rastro, né? A Bíblia diz que aquele que adultera seu opróbrio não se apagará, não apagará o rastro. Capítulo 31, conselho da mãe a um soberano, né? Ainda que seja palavras do rei Lemuel, na realidade vem da sua mãe. Trata-se, portanto, de uma passagem das Escrituras que pode atribuir, sem dúvida alguma, a uma mulher, né? Nós vemos, inclusive, irmãos, que nesse livro de Provérbios houve muitas advertências, né, sobre a mulher mau, a mulher adúltera, né, a mulher leviana, a mulher que lisonjeia com os lábios, né, as suas palavras, né, são como favos de mel, né, são doces como favos de mel, são suaves como azeite, mas no fim é amargo, né? Foram várias advertências a esse aspecto, né? Mas nós vemos que em Provérbios aqui no final tem um conselho, né, de uma mãe sábia ao rei Lemuel, né? Sem contar também com o provérbio da mulher virtuosa, né? Que nós vamos ver daqui a pouco, né? Os que exercem autoridade não devem aproveitar o poder para ser indulgentes consigo mesmo ou permitir a depravação. Antes deve dedicar-se a defender os pobres, né? Foi o conselho da sua mãe Lemuel, né? Para que ele fizesse justiça e ele não se deixasse levar pelo vinho, né? Deixar o vinho e bebida forte para os aflitos, né, de coração, né? Para aqueles, né, que estão perdidos, né? Estão distantes de Deus, né? Provérbios 31, capítulo 31, versículo 10 ao 31, esse poema é um acróstico. Embora o objetivo do louvor seja a mulher virtuosa, os destinatários desta mensagem era de novo aos jovens. A pergunta introdutória, no capítulo 31, 10, implica que o leitor deveria encontrar tal esposa para si. A mulher é digna de confiança, diligente, inteligente, é bondosa, ela acrescenta dignidade à família, ela é muito providente, prudente, né? Por tudo isso é muito amada pela família, sendo verdadeiro centro do lar. Acima de tudo, ela teme a Deus, né? Por isso que Provérbios ele diz, né, que quem encontra uma boa mulher encontra uma coisa boa, né? Então, e essa mulher é a mulher virtuosa, né? O versículo final eloquente ao falar contra a tendência de considerar sua função inferior em importância, né? Assim, nós concluímos o nosso estudo do livro de Provérbios, mais uma lição dos livros poéticos, e ficamos aqui com esta lição de Provérbios. Semana que vem nós estaremos falando sobre Eclesiastes, tem ainda o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, né? São livros também mais curtos, né? E assim a gente encerra a nossa aula e vamos citar a nossa divisa no 3. 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.